Então, a consciência de que o eu tem uma existência substancial por baixo de todos os conteúdos de consciência que nós possamos ter atravessado ao longo da nossa vida, se articulada com o reconhecimento que nós temos dessas experiências de percepção após a morte, ou de percepção num estado onde não há atividade cerebral, você entende que a sua consciência de eu já não é cerebral agora mesmo. Então isso aí já muda tudo de figura, né? Então, de um lado você entende que a consciência não pode ser de maneira alguma um efeito do funcionamento corporal, mas você também entende que o corpo não é uma coisa totalmente separada da consciência. Você entende que em nenhum momento você se separou do seu corpo, e você não se separará dele nem depois da morte, porque ele continua sendo um elemento da sua consciência. Se o indivíduo que está em estado de morte clínica, no começo se definia a morte clínica como ausência de atividade cardíaca, mas hoje se exige mais, ausência de funcionamento cerebral. Tá certo? Se quando o seu coração, o seu cérebro já pararam de funcionar, você enxerga o seu corpo e reconhece que é seu, você jamais se separou dele. Então não há duas substâncias de maneira alguma, tá certo? E nem mesmo você pode representar o corpo como se fosse um instrumento externo do qual você se serve. Existe ainda uma identidade entre você e ele. Você reconhece que é o seu corpo, e o seu corpo é uma parte da sua vida, né? Ainda que a vida se prolongue para além da existência do corpo, aquela existência corporal que você teve durante a sua vida terrestre continua sendo sua. Então vocês entendem a imensa profundidade da filosofia escolástica quando falava de um composto indecomponível de alma e corpo. Não há separação de alma e corpo. Há apenas como se fosse uma mudança de posição. Quer dizer, enquanto você está no mundo terrestre, você recebe informações sensoriais e você tem a impressão de estar exercendo a sua consciência desde dentro do corpo, embora isso seja apenas uma coisa que acontece de vez em quando e não necessariamente. Quando você morre, inverte a coisa. Você tem um novo centro de existência, que está manifestamente distinto do seu corpo, mas dentro do qual agora o seu corpo se integra como um elemento da sua vida, um elemento da sua biografia. A história da qual você vai se lembrar logo após a morte é a história da sua existência terrestre, portanto da sua existência corporal, e continua sendo a sua história. Então não pode haver uma desidentificação completa, senão o indivíduo confundiria o seu corpo com o de outra pessoa. E no entanto, em todas as descrições que aparecem, né, nesses casos de pessoas ressuscitadas após o estado de morte clínica, o indivíduo enxerga o seu corpo e ele o enxerga precisamente na posição relativa real que ele tem com relação ao lugar, às outras pessoas, né, digamos, ao recinto onde ele está, a casa, a rua, tá certo? A cidade, etc, etc. Quer dizer, no começo, durante uns minutos, a pessoa pode, não sei quanto tempo, eu falo minutos genericamente, às vezes existe uma hesitação, mas logo o indivíduo percebe que é ele mesmo. Então nós podemos dizer o seguinte: a maneira correta de dizer a relação à alma e corpo é o seguinte: é que o corpo é uma etapa da sua existência. Ele não é um instrumento, ele não é um órgão, e ele também, vamos dizer, não é o produtor da consciência, mas ele é um capítulo da sua história. Porque você tem identificação com ele.
Você, na hora que você vê o corpo morto, você sabe que encerrou uma etapa da sua existência. Então, se o corpo fosse somente um instrumento, então nós poderíamos dizer que a forma do corpo é indiferente ao conteúdo da consciência. E nós temos milhares de provas de que não é assim. Vamos dizer que todo o estudo da tipologia e caracterologia mostra que não é assim. Mário Ferreira. Não, aquele livro do Mário Ferreira é como é que diz, é apenas um manual popular, mas se você pega os estudos científicos mesmo, das quais ele tirou aquilo, como o do Klages e outros, você vê que é assim, né? O Mário Ferreira não é um caracterólogo, ele é apenas um cara que leu livros de caracterologia e fez um resumo. Ele nunca fez um estudo específico disso, né? Ali é um livro de divulgação mesmo. O grande livro da caracterologia é o do Klages, né? Ludwig Klages, e o cara que praticamente no século XX é o inaugurador dessa série de estudos, né? Klages, K-L-A-G-E-S, né? Então, depois tem uma série, a caracterologia é uma coisa que foi vastamente estudada no século XX, tá certo? E se não houvesse uma relação entre uma coisa e outra, você jamais poderia ler algo da psique individual a partir do corpo, e no entanto você pode. E todos os estudos que vieram depois a respeito de comunicação não verbal, programação neurolinguística, etc, etc. Então, não se pode dizer que o corpo é apenas um instrumento. Ele é parte da sua pessoa. Né? Então isso quer dizer, não existe assim uma alma etérea, né, imaterial, que tem um corpo e que o pilota como se fosse um automóvel, um cavalo. Não é somente um instrumento, ele é parte de você mesmo. Então a melhor maneira de defini-lo é dizer que ele é uma etapa da sua vida, ele é um capítulo da sua vida. Necessária para essa existência. Então, o pessoal está imprimindo lá os PDFs? Eita. Bom, então talvez não tenhamos isso hoje, mas tem amanhã. Então amanhã nós podemos ler alguns casos e comentá-los. Pretendia fazer isso hoje, mas fica para amanhã. Então, o estudo dos casos é importante, não do ponto de vista lógico, não porque ele vai dar mais substancialidade ao nosso argumento, mas porque vai tornar a coisa mais vívida para vocês, vai facilitar a imaginação da coisa e dar, vamos dizer, uma credibilidade não lógica, mas uma credibilidade psicológica para a coisa, né? Quer dizer, você vai se sentir mais natural nesse papel. Mas tudo isso será em vão se não houver, vamos dizer, a prática da identificação com o eu substancial, a qual não tem nada a ver com vida após a morte. Em si mesma não tem nada a ver. Tudo que você vai lembrar são coisas que se passaram nesta vida, tá certo? Só que o importante é você perceber que suas ideias mudaram, suas percepções mudaram, todos os seus estados passaram e você continua. Então, inspire-se no famoso verso do Guillaume Apollinaire, Les jours s'en vont, je demeure, né? Então, os dias vão e eu fico. Isso quer dizer, eu tenho uma modalidade de existência própria que permite a minha continuidade ao longo do tempo enquanto tudo passa. Você vai ver que esta identidade do eu, ela de fato é imutável. Nada, embora você tenha adquirido novas informações sobre você mesmo, embora você saiba coisas sobre você mesmo que em outra época você não sabia, o sentimento de identidade com você mesmo é o idêntico. Tá certo? Ora, pergunte agora para você mesmo com o que você se relaciona quando você se relaciona com qualquer pessoa em qualquer domínio que seja. É com o corpo da pessoa? Não. É com as ideias dela? Não. É com a biografia dela? Não, é com ela. Isso quer dizer que não só nós temos a consciência de identidade, mas nós sabemos que os outros também têm.
E é a esta identidade que nós nos dirigimos. Nós sabemos que cada pessoa da nossa convivência tem uma identidade substancial. E é a esta identidade substancial que nós nos dirigimos quando falamos com qualquer pessoa. Tanto que pode acontecer uma defasagem entre a visão que você tem da identidade substancial dela e o papel que ela desempenha no momento. Por exemplo, a pessoa pode mentir para você. Pode fingir, mas você sabe que a pessoa que mentiu e fingiu existe verdadeiramente. Senão ela não poderia jamais mentir. Você sabe que ela tem uma identidade, que ela não pode trocar essa identidade, e que por mais camuflagens que ela coloque em cima, ela continua sendo ela mesma. Nós sempre soubemos disso. Não nos parece uma grande novidade. Tá certo? A dificuldade de captar isso, vamos dizer, analiticamente, captar no dia a dia como um instrumento de orientação, nós acabamos de ver que nós captamos o tempo todo. Isso também nos leva a, vamos dizer, a duas verificações. A primeira é o seguinte: